Convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 35. Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 35. Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 35. E diz assim o texto: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que lhe acontecera. Tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, aos torturadores, até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Antes de colocar o próximo slide, que fala sobre o tema, Ítalo, põe o próximo slide, por favor. O primeiro que está o texto. Antes de colocar o próximo slide que fala sobre o tema, eu gostaria de contar uma história a vocês. Só o primeiro slide. Isso. Gostaria de contar uma história a vocês. Quero conjecturar uma história aqui. Você tem um amigo. Você tem um amigo.
E você erra com esse amigo. Você erra de uma maneira feia, covarde. É o seu melhor amigo. Mas o erro que você cometeu com ele é um erro imperdoável. E você não tem mais aquele amigo. Você não tem mais com quem chorar, com quem desabafar, com quem abrir aqueles segredos mais íntimos. Você não tem aquele cara que vai te dar aquele conselho que você gosta tanto. Você está muito triste, pois aquele amigo se foi por causa de um erro seu. Você o traiu, você errou com ele, você afligiu a sua alma. E para você, o erro é imperdoável. Mas um dia você não aguenta mais ficar longe desse amigo, e você se enche de coragem, mesmo tendo a certeza que ele não vai te perdoar. Mas você se enche de coragem e você fala assim: não, eu vou ter com aquele meu amigo, eu vou abrir meu coração para ele, eu vou me derramar na presença dele, e eu vou falar: me perdoe, por favor, mesmo sabendo que ele não vai me perdoar. Você, cheio de coragem, você levanta da sua cadeira, você vai de encontro ao seu amigo, você puxa ele para conversar, você olha dentro dos olhos do seu amigo e você fala: olha, eu errei com você, você era meu melhor amigo ou minha melhor amiga, eu traí a sua confiança, eu sei que o que eu fiz com você não tem perdão, mas eu preciso trazer pelo menos um pouco mais de paz no meu coração. Eu preciso pelo menos te pedir perdão. Então eu gostaria de pedir a você perdão. Você tendo a certeza que você não receberia o perdão do seu amigo, você diz: é somente isso que eu queria dizer a você. Muito obrigado por me ouvir. Você já vira as suas costas e começa a ir embora. E aquele seu amigo te chama pelo nome, você nem acredita e você vira. Quando o seu olhar se encontra com o olhar do seu melhor amigo, os olhos daquele cara estão cheios de lágrimas, vertendo em lágrimas. E aquele cara diz, ele estende as suas mãos e ele fala: me dá um abraço aqui, porque eu te perdoo, meu amigo. E vocês dão um caloroso abraço, e você volta a ter aquele amigo. Já parou para pensar numa situação dessa? Difícil, né? Muito difícil. E essa situação faz a gente pensar no tema de hoje: acolhimento mediante o perdão. O acolhimento mediante o perdão. Quando você erra com alguém e esse alguém te perdoa, você se sente acolhido por este alguém. O perdão tem esse poder de dar ao outro acolhimento. Acolhimento mediante o perdão. Jesus estava num bate-papo com os seus discípulos. Algumas conversas difíceis, outras um pouco mais fáceis. E Pedro
chega para Cristo e diz as seguintes palavras: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Primeiro ponto que eu gostaria de falar com você hoje. Pode passar o próximo slide, por favor? Primeiro ponto que eu gostaria de falar com você hoje é que acolhe-se mediante o perdão, tendo a consciência que não há limites para perdoar. Pedro era um judeu. Eu quero dizer algo a você que não está explícito no texto, mas está implícito no texto. Pedro, quando ele chega a Jesus e ele fala: olha, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. Pedro, ele queria se mostrar a um mestre extremamente, um cara extremamente bom, generoso, misericordioso, bondoso. Dentro do entendimento do judeu, quando eu ia pedir perdão a alguém, era necessário repetir este perdão 3 vezes. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Na 3ª vez acontecia a confirmação daquilo, e a pessoa que estava ouvindo entendia do fundo do coração: verdadeiramente ele me perdoou. Repetir algo 3 vezes era uma confirmação, e ainda é até hoje para o judeu. Um texto que tem uma correlação com Lucas 17, 3 e 4, quando se diz a mesma expressão de perdoar por 7 vezes, Pedro gostaria de dizer, além da quantidade de vezes a se perdoar, mas que o perdão deveria ser perfeito, não somente uma coisa dita da boca para fora, mas algo perfeito. Jesus surpreende a Pedro quando ele diz as seguintes palavras: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Jesus, ele mostra a Pedro que o perdão, ele tem que ser perfeito de todo o coração, e que não há limites para esse perdão. Pedro menciona 7 vezes, porque dentro da simbologia do povo, era um número que significava a perfeição. E Jesus mostra a Pedro, o perdão ele deve ser perfeito e sem limites. O texto não mostra uma conta de matemática. Não te digo que até 7 vezes, mais 70 vezes 7. Não existe uma conta de matemática aqui, que você pode perdoar o seu irmão até 490 vezes. Depois disso, você tem o direito de não perdoar o seu irmão. Jesus, ele mostra a Pedro que o perdão ele deve ser perfeito e que não há limites para esse perdão. Já parou para pensar isso? Você já ouviu a seguinte expressão? Tudo tem limite. Já ouviu essa expressão? Já? Essa expressão não se aplica ao perdão.
Não existe limites ao perdão. E ele deve ser perfeito de todo o coração. E quando nós não vivemos essa perfeição, nós não estamos indo contra o pastor, que é falho, cheio de erros. Nós estamos indo contra a palavra do Senhor. Em segundo ponto, próximo slide, por favor. Acolhe-se mediante o perdão quando a dívida é impagável. O versículo 24 fala que aquele servo do rei, devia 10.000 talentos. Neste tema, acolhe-se mediante o perdão quando a dívida é impagável. Nós conseguimos enxergar duas grandes realidades. Que devemos perdoar quando a dívida é impagável. E ao perdoar, demonstrar ao outro que o perdão tem um valor incalculável. Jesus, ele conta a história de um rei que ele resolve acertar com os seus devedores. E ele chama os seus servos. Uns deviam pouco, outros deviam muito. Mas este servo era o que mais devia para este rei. Ele devia 10.000 talentos. Passa o próximo slide, por favor. Só para vocês terem uma noção, todos os impostos, os territórios da Judéia, Samaria, Idumeia, Galileia, Péria e regiões circunvizinhas, todos esses impostos, e quando a gente pensa nisso, a gente pensa até naquele impostômetro que existe em alguns lugares de São Paulo, que mostra os nossos impostos correndo ali nos seus milésimos, nos seus segundos, nos seus minutos, nas suas horas, nos seus dias, aí por diante. Todos os impostos, os territórios da Judéia, Samaria, Idumeia, Galileia, Péria e regiões circunvizinhas, todos os impostos acumulados durante um ano não pagavam 10.000 talentos. Não pagavam essa quantidade. Durante um ano de imposto, a dívida não seria paga. Se toda a liderança dos territórios circunvizinhos resolveram fazer uma campanha para quitar a dívida em um ano, eles não conseguiriam fazer isso. Porque a dívida era alta demais. O homem na posição deste servo, para poder pagar esta dívida, era necessário que ele trabalhasse durante 150 anos, sem gastar um tostão do seu salário. 150 anos. E o Salmo 90, versículo 10, é muito claro quando diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Nós voamos. Mesmo se esse cara tivesse a bênção de Deus de viver por 150 anos, ele não conseguiria trabalhar para pagar a sua dívida. A dívida realmente era uma dívida impagável. Impagável. Pense comigo
a seguinte observação. Você chegou para mim, falou: Tiago, presta R$100 para mim. E eu falo para você: claro, pego, abro a minha carteira e entrego R$100 para você. A sua vida está muito difícil. Passa um mês e você não me paga. 2 meses e você não me paga. Dá 3 meses, novidade, você não me paga. Dá 4 meses e você não me paga. Não por uma falha de caráter sua, porque você não consegue saldar a dívida que você tem comigo. Você não tem condição disso. Aí você chega para mim, aí eu lembro de você e eu penso: nossa, aquele meu amigo que eu emprestei R$100, nossa, faz tanto tempo que eu emprestei R$100 para ele deve estar aflito, porque eu conheço o caráter dele. Ele deve estar aflito, não conseguindo pagar os R$100 para mim. Eu preciso procurar ele para tranquilizar o coração dele. Daí eu chego para esse cara e falo: esse cara está até querendo evitar de me ver e fugir de mim. Daí eu pego: não, vem aqui, eu preciso conversar com você. Então, cara, lembra aqueles R$100 que você me devia? Vamos fazer assim. Eu vou segurar, vou passar algumas privações na minha casa, mas no próximo mês eu vou te pagar os seus R$100. Aí eu falo: não, eu te chamei para isso mesmo, porque não precisa de você pagar. É um presente que eu dou para você, que eu não preciso desse dinheiro agora. Então, tudo bem. Não precisa de você me pagar os R$100. Aí você pega e olha para mim e fala: nossa, muito obrigado. E você é aliviado de uma coisa que estava martelando na sua cabeça há tanto tempo, você vai embora. Você concorda que esses R$100 sairia do seu bolso e viria para o meu bolso, porque esses R$100 não é seu, ele é meu? Concorda? Você teria que pagar ele para mim um dia. Um dia você ficaria com R$100 negativos na sua conta, viria para mim. Quando eu perdoo a dívida, esse dinheiro passa a ser seu. Então a gente aprende que não é somente a dívida que era impagável. Quando aquele rei perdoa a dívida do seu servo, ele ganha 10.000 talentos. Mostra que o perdão tem um valor incalculável. Incalculável, é algo impagável. O perdão. O perdão. O perdão, ele traz restauração. O perdão, ele muda a vida do outro. O perdão, ele muda a trajetória de alguém. O perdão, ele muda a realidade de alguém. O perdão, ele traz esperança. O perdão, ele traz vida. É isso que o perdão traz. E que dinheiro nenhum do mundo compra a paz. Nenhum. Nem 10.000 talentos compra a paz. E quando há perdão, a restauração, e a restauração gera paz na vida do outro. Você é um cara rico e não sabe, porque Jesus, ele te perdoa todos os dias. E o perdão dele é um perdão perfeito. Um perdão perfeito. Aquele perdão que esquece. Mas muitas vezes na nossa vida, sabe quando alguém é processado? E depois resolvem arquivar o processo? O processo é arquivado. Se fecha uma gaveta de ferro, o processo está ali dentro. Mas hora ou outra, quando acontece alguma coisa, não vamos reabrir o processo. Se abre a gaveta de ferro, se puxa a pasta e se lembra tudo o que fez. Porque aquilo está arquivado. O perdão de Jesus não é assim. Ele esquece e nunca mais
Ele joga na sua cara aquilo. Nunca mais. O perdão do Senhor conosco é um perdão incalculável. A gente não tem noção o quanto nós somos ricos, o quanto somos afortunados por causa desse Deus. E esse perdão nós somos convidados a exercer na vida do irmão. Próximo slide, por favor. A gente tem uma outra grande verdade nesse texto. Acolhe-se mediante o perdão quando se vive no íntimo os valores do reino dos céus. O versículo 23 e o versículo 35 diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Aí ele discorre sobre a situação. E o versículo 35 diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Uau! Acolhe-se mediante o perdão quando se vive no íntimo os valores do reino dos céus. O nosso Deus é comparado a este rei. Um rei que perdoa uma dívida impagável. E quando nós perdoamos alguém, seja um perdão perdoável ou imperdoável, nós estamos vivendo os valores do reino. Nós estamos vivendo os valores do reino. O perdão faz parte de um dos valores do reino. Mas você pode falar para mim, pastor, perdoar até eu consigo. Depende do que vão fazer para mim. E há um tempo atrás eu conversei em uma das unidades do Betsaida sobre esse texto. E eles começaram a levantar histórias. Uma história mais macabra do que a outra. Olha só como nós somos viciados e influenciados pela nossa cultura. A fala foi a seguinte: nem Deus perdoa um cara desse. Nem Deus perdoa uma pessoa assim. E nós, cristãos, a gente sabe que isso não pauta a verdade. Não pauta a verdade. Nós somos convidados a perdoar dívidas impagáveis. Impagáveis. Calvino, certa vez, escreveu, e você pode falar que perdoar isso não é possível. É possível sim. Porque senão a Bíblia não mostrava essa verdade para a gente. Calvino, ele disse que ele mostra para a gente a seguinte realidade: que o servo de Deus, o escolhido de Deus, aquela pessoa que tem a sua vida salva pelo Senhor, demonstra isso através da sua vida, das suas atitudes, das suas escolhas, do seu exemplo de vida. E parece que existe até limite para o perdão, mas não existe. E parece que a gente sai no prejuízo quando a gente perdoa. Se você pensa isso, você está muito enganado. Porque
Se você até hoje tem mágoa com alguém, se você até hoje não perdoou esta pessoa, eu tenho certeza que você sofre até hoje. Porque somente o perdão traz restauração. Somente o perdão cura as feridas da alma. Somente o perdão cicatriza aquela ferida aberta que tem jorrado sangue através da sua vida. Somente o perdão tem este poder de cicatrização. Você vai olhar para a cicatriz, você vai lembrar o que aconteceu, mas não vai doer igual antes. Isso é maravilhoso demais. E você é convidado a ter a sua vida restaurada assim. Parece que quando Deus pede algumas coisas para a gente fica em conflito. Não, isso é ruim demais, muito pelo contrário. Deus nunca quer o mal a você, nunca. Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer mudar a sua história. Ele fez isso, Ele pagou um alto preço para que isso acontecesse. Ele mandou seu único filho a morrer por você. Você é convidado a viver no íntimo os valores do reino. Existe um ditado que fala, vocês terminam, ok? Perdoar é humano. Não, errar é humano. Errar é humano. Existe uma grande verdade nisso. Errar é humano, nós erramos mesmo. Deus não erra. O perdão, ele vem do alto. E Deus te dá a capacidade para isso também. Então, esse ditado, ele está meio incompleto. Errar é humano. Mas perdoar é humano também. Você é convidado a restaurar a sua vida através do perdão. Se você errou com alguém, procure essa pessoa. Procure essa pessoa, faça a sua parte. Levante do seu banco. Procure essa pessoa e fala, olha, eu errei com você, eu sei disso. Até hoje meu coração estava orgulhoso para isso, mas eu reconheço que eu fiz errado, eu me arrependo do que eu fiz, eu quero pedir perdão a você. Mesmo se a pessoa errou com você também, a sua parte tem que ser feita. E você deve pedir perdão a essa pessoa. Se essa pessoa perdoar você, a sua vida será restaurada. Mas se essa pessoa não perdoar você, você cumpriu a sua missão e a sua mente ficará tranquila. Mas você é convidado a perdoar e a transformar drasticamente a vida de alguém. Você é convidado a trazer esperança a esta vida. Então, hoje, o convite que eu faço a você é acolher mediante o perdão. Que você entenda que não há limites para esse perdão. Então, independente do que aconteceu com você, você tem que perdoar. E através do perdão, você não vai restaurar somente a vida do outro, mas a sua vida também. Entender que você deve perdoar mesmo que a dívida for impagável. E quando você conceder o perdão, você vai mostrar para o outro o valor incalculável do perdão. Você é convidado a, depois de tudo isso, a exercer no seu íntimo, na sua vida, os valores do reino dos céus.
Viva o perdão. Transforme a vida de alguém, traga esperança à vida de alguém através do perdão. Conceda o perdão. Se essa pessoa até hoje não te procurou, procure essa pessoa. Olha, você errou comigo. Eu fiquei chateado com você. Mas eu quero dizer para você que eu te perdoo. Faça isso. E mude a vida de alguém. Como Jesus mudou a sua vida. E como Ele te perdoa todos os dias. Independente do seu pecado. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos ajude a viver o perdão. Nos ajude, ó Pai, a experimentar o perdão. Senhor Deus, em nome de Jesus, que a gente entenda que não há limites para esse perdão. E quando a gente não vive o perdão, nós estamos indo contra a Tua vontade. Uma vontade que é santa, perfeita e agradável. Uma verdade que restaura a gente. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, ó Pai, a ser reconhecidos pelo amor do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a viver, ó Pai, a missão de ser um servo do Senhor. Que as pessoas olhem para a gente e elas tenham este impacto de dizer: uau! Que amor a minha vítima demonstrou por mim. Eu não mereci o perdão dela, mas ela me perdoou. E hoje um peso, uma tonelada foi tirada das minhas costas. Nos ajude a viver isso, Senhor. Nos ajude a nos entregar pelo outro. Tira, ó Pai, essa casca que está no nosso coração, que nos faz rir do outro, zombar do outro, brincar com o outro, pisotear no outro, que nos faz ferir várias pessoas sem sensibilidade alguma e sem a gente ter a mínima consciência. Estamos dilacerando vidas, amargurando almas, entristecendo corações. Quebrante o nosso coração. Tira, ó Pai, essa casca que o pecado faz com a gente, deixando a gente insensível à ação do Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Nos ajude, ó Pai, a não somente dizer que somos crentes cristãos. Nos ajude a viver isto. Então, ó Pai, nos ajude a cuidar do outro. E a gente vai cuidar do outro, ó Pai, medindo as palavras, não machucando o outro, não devolvendo o mal pelo mal, tendo uma vida recheada de misericórdia, graça, mansidão, domínio próprio. Nos ajude a viver pelo outro, a amar o outro. E se a gente tem vivido essa vida de afligir o outro, de atacar o outro, insensível ao Pai, com o agir do Senhor na nossa vida, a gente se coloca na Tua presença, a gente se cai aos Teus pés e a gente fala: perdão, Senhor, me perdoe porque eu sou assim. Como é bom ter a certeza que o Senhor vai me perdoar, que o Senhor vai perdoar a cada um aqui que vive essa história. A ter a coragem de ir para a nossa vítima
e falar: eu errei com você, eu queria pedir perdão para você. E mudar a vida da nossa vítima, trazer esperança, trazer a oportunidade dela de me perdoar, de perdoar a cada um aqui, e de ter a sua vida restaurada pelo perdão, e a minha vida restaurada como agressor. Em nome de Jesus, que a gente ora, nos ensine e nos ajude a ser reconhecidos pelo